Boa noite. Vamos começar mais uma aula do nosso discipulado. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui. E aqueles que nos acompanham pelo canal do Ministério Águios, obrigada por estar conosco. Vamos falar hoje sobre a parte 3 da nossa lição, que é o batismo no Espírito Santo. Então, na parte 1 nós vimos, já foi visto aqui ministrado sobre o batismo em Cristo. A parte 2, o batismo nas águas. E nós vamos falar hoje sobre o batismo no Espírito Santo, ou começar pelo menos a falar sobre isso nesta aula. E eu gostaria de orar antes da gente iniciar. Senhor Deus e Pai, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por nos ensinar, com a ajuda do Teu Santo Espírito, aquilo que o Senhor quer que nós saibamos a Teu respeito, Pai. Fica conosco, nos ajuda, abre os nossos corações para que possamos receber a preciosa semente da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, o batismo no Espírito Santo, o que é isso, né? Nós vamos começar a estudar sobre o último dos batismos listados nas Escrituras. O batismo no Espírito Santo, na verdade, é algo que já havia sido prometido muito antes de Jesus, né? Jesus fala sobre ele, nós vamos ver aqui que quando Jesus volta para o Pai, depois da sua morte e ressurreição, ele diz aos discípulos que eles receberiam o Espírito Santo. Mas antes mesmo de Jesus, o batismo com o Espírito Santo já havia sido predito pelo profeta Joel, no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, no Velho Testamento. Se você quiser abrir a Bíblia e acompanhar, eu vou ler aqui Joel 2, 28. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos e vossos mancebos terão visões. Anciãos aqui são velhos, né? E mancebos, em outras traduções, são jovens. Então o profeta Joel, séculos antes de Jesus vir em carne, ele profetiza, Deus falando através da boca dele, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, seria derramado sobre toda a carne. Como se o Espírito fosse uma água, né, que fosse banhar toda a carne. E aí ele diz aqui algumas manifestações disso. Aí ele diz, vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões espirituais, né? São manifestações. Mas aí a gente vai estudar o que é esse batismo no Espírito Santo, o que na verdade ele é. E sobre isso, existe ainda uma certa incompreensão no nosso meio, no meio cristão, a esse respeito. Me parece que alguns cristãos têm uma falsa ideia do que seja o batismo no Espírito Santo, de achar que o batismo no Espírito Santo é algo que manifesta a espiritualidade de alguém, ou que o batismo no Espírito Santo é algo que Deus dá apenas àqueles que merecem, apenas àqueles que estão mais próximos dele, apenas àqueles que têm uma vida dedicada de oração. E nós vamos ver que não é dessa forma. Inclusive aqui nessa própria profecia que foi lida, a profecia de Joel, a promessa é que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Aqui ele está falando ao povo de Deus, e aí a gente entende que esse toda a carne é todos aqueles que iriam receber Jesus. A promessa do derramado do Espírito de Deus, ela foi confirmada por Jesus, quando ele esteve entre nós, diversas vezes. E é interessante a gente entender que no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele era derramado, sim, mas sobre pessoas específicas para o cumprimento de determinada missão ou tarefa. Então, o Espírito Santo sempre existiu, porque ele é Deus também, né? E ele era derramado sobre pessoas escolhidas para o cumprimento de determinada missão. Então, ele era derramado sobre sacerdotes, ele era derramado sobre profetas, ele era derramado sobre juízes, sobre pessoas, sobre reis, personagens do Velho Testamento, sobre os quais Deus
colocava o seu Espírito para que essas pessoas pudessem cumprir determinada missão na obra de Deus naquela época. E nós vemos aqui, por exemplo, o caso de Gideão, que é citado aqui no nosso texto, em Juízes, capítulo 6, versículo 34. É só um exemplo desse derramamento do Espírito Santo na época do Velho Testamento. Juízes 6, 34, diz assim a palavra: Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Aqui a Bíblia está falando de uma batalha que Gideão, que era um guerreiro, ele ia enfrentar. E antes dele enfrentar essa batalha, o texto bíblico nos diz que o Espírito de Deus foi derramado sobre ele. O Espírito do Senhor estava sobre Gideão para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Ele iria defender o povo de Israel, ele iria, na verdade, liderar o exército de Israel contra os midianitas que estavam guerreando contra Israel naquela época. E é interessante, se você ler o capítulo todo, a gente não tem como fazer isso agora, mas quando Deus está falando com Gideão e dizendo que ele tem que ir, que ele tem que cumprir essa missão, Gideão questiona: como eu vou fazer isso? E ele diz lá no verso 15: Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Então vejam que Deus não escolheu aquele que era maior, Deus não escolheu aquele que era mais importante aos olhos dos homens. E nós não acabamos lembrando agora da situação de Davi também, né? Quando Deus vai escolher ali Davi para ser rei, ele também não escolhe o que é maior, o que é mais importante, o que é mais velho. Então Deus escolhia determinadas pessoas e para o cumprimento de alguma missão que ele dava a essa pessoa, o Espírito dele era derramado. E voltando para o Novo Testamento, nós vemos Jesus um pouco antes de subir aos céus, após a sua ressurreição, ele relembra aos discípulos aquela promessa que tinha sido dada ao profeta Joel e que ele profetizou. Em Lucas 24, 49, se vocês puderem abrir, vamos acompanhar a leitura. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. É o finalzinho do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, e ele está falando aí de Jesus, os últimos momentos de Jesus com os discípulos antes de subir aos céus e voltar para o Pai. E aí Jesus diz assim, no verso 49, Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Ele está falando aqui da promessa do Espírito. Eu lhes envio, o Espírito vai ser enviado, mas fiquem na cidade. A cidade é Jerusalém aqui, gente. Fiquem em Jerusalém, fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder do alto. Essa palavra aqui, traduzida como poder, é a palavra dunamis ou dinamis em grego, e ela significa força, poder e habilidade. Então é uma força e um poder especial, uma habilidade especial para que a gente possa fazer algo com essa habilidade, com essa capacidade, com esse poder. O Senhor nos transferiu esse poder para que nós pudéssemos dar continuidade à sua obra aqui na terra. Então, se no Velho Testamento o Espírito era dado a determinados homens e mulheres para que eles fossem capacitados para cumprir uma missão, no Novo Testamento essa promessa ela é estendida para todos aqueles que recebem Cristo. Então há uma promessa, então todos nós que recebemos Cristo temos direito a isso. É uma promessa que é ampliada, que é dada a todos nós, mas não é porque nós somos merecedores, não é porque somos mais espirituais, não é simplesmente porque precisamos ser revestidos desse poder para cumprir uma missão, a missão que Deus confiou a nós. Então existe uma missão que Jesus deixou para nós, que é pregar o Evangelho a toda criatura,
E nós, para cumprirmos essa missão, nós precisamos estar revestidos desse poder. Aí você pode perguntar, não, então eu não posso pregar, eu não posso ministrar, eu não posso evangelizar se eu não tiver tido esse revestimento? Pode. Mas o que acontece é que se não houver um revestimento de poder para que você ministre, para que você fale, a sua pregação, as suas palavras, o seu agir, ele vai se basear mais em uma tentativa de convencimento intelectual. Então, você pode até usar umas palavras bonitas, você pode até ter entendimento do que está dizendo, mas, de fato, sem o poder, nós ficamos limitados naquilo que Deus pode fazer através de nós. Então, o revestimento de poder é isso. Deus nos cobre com o seu poder, Ele nos dá essa capacitação sobrenatural para anunciar o Evangelho, certo? É um poder para testemunhar de Cristo. E aí nós vemos isso no livro de Atos, capítulo 1, versos 5 a 8. Nós vamos ver que esse poder que nos reveste quando recebemos o Espírito Santo é um poder que nos é dado para que possamos ser testemunhas de Cristo. Atos 1, do 5 ao 8. Lemos assim na palavra. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí vamos pular o verso 6 e o verso 7 e vamos para o 8. Ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, de toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então ele diz, e vocês receberão poder, e depois que isso acontecer, vocês serão minhas testemunhas em Samaria, em Judeia, em Jerusalém e até os confins da terra. E é interessante a gente perceber aqui que Jesus, antes de ascender aos céus, ele diz, fiquem em Jerusalém. Ele pede para que os discípulos não se dispersem. Ele não manda eles anunciarem primeiro, ele diz, fiquem em Jerusalém. Primeiro vocês vão ser revestidos do alto com poder. Primeiro vocês vão receber o poder que meu Pai havia prometido. E aí, depois que vocês receberem esse poder que será derramado sobre vós, aí sim, aí Paulo está dizendo aqui, Lucas está dizendo aqui, que é o escritor do Atos dos Apóstolos, ele diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí ele diz que Jesus disse isso, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, primeiro existe um revestimento de poder, e depois existe um agir, um cumprimento de uma missão que Deus quer fazer através de nós. Somente pelo poder de Deus derramado através desse batismo, desse revestimento, é que nós somos capazes de demonstrar as virtudes do nosso Deus. Nós fomos chamados para mostrar isso, para mostrar um Deus vivo, para mostrar um Deus que é real, um Deus que não está morto. E isso diferencia o Evangelho da religião. A religião é algo que é frio, que é cheio de normas, cheio de regras. O Evangelho é poder. Então, isso é o que diferencia. Jesus, por onde ele passava, ele anunciava as boas novas do Evangelho, e aquilo ali era acompanhado sempre de cura, de uma manifestação de milagres, de libertação. Então, o Evangelho não são só palavras de convencimento, existe poder. E esse poder já era ali demonstrado através de Jesus. E se nós lemos a história da igreja primitiva, nós vamos ver que os apóstolos também faziam isso. Por onde eles passavam, as pessoas eram curadas, havia manifestação de libertação, demônios eram expulsos. E o próprio Jesus já havia falado sobre isso, já havia falado que aqueles que crescem nele iriam ter poder para receber poder para expulsar demônios, para curar. E nós vemos isso no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 17. Olha o que Jesus diz a respeito de nós.
Ele está dizendo aos discípulos que eles devem ir por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. No verso 16, do capítulo 16, ele diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E em seguida ele diz o seguinte: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então Jesus já dizia aqui que todos esses sinais acompanhariam aqueles que crescem. E isso confirma o que tinha sido dito lá no Velho Testamento, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que crescem em Jesus, né? Na promessa que estava predita ali no Velho Testamento. O derramado Espírito, gente, não é apenas para algumas pessoas, alguns poucos escolhidos, alguns considerados espirituais em nosso meio. O derramado Espírito é para todos nós que fomos feitos novas criaturas. Existe essa promessa. Ah, mas nunca aconteceu comigo. Se não aconteceu é porque você não creu e por isso não buscou. Nós temos em Jesus várias promessas. Temos a promessa de que nós imporemos as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Temos a promessa de que nós expulsaremos demônios. Mas se nós não fazemos isso, o problema é de Deus, o problema está com Ele, é Deus que não está mais fazendo, Deus continua sendo o mesmo. Se nós não fazemos, se nós não experimentamos, se não temos esse tipo de experiência, é porque nós não cremos que isso foi dado a todos aqueles que creem, que crescem, né? É para todos nós, não é para alguns escolhidos, não é para alguns mais considerados mais espirituais, até porque o revestimento de poder não diz se eu sou espiritual, mais espiritual do que outra pessoa. O que vai dizer se eu sou alguém espiritual são os frutos da palavra de Deus, o fruto do Espírito na minha vida. Se eu estou demonstrando o fruto de arrependimento, se eu estou mostrando que sou discípulo de Cristo através das minhas atitudes. O revestimento de poder é para todos, inclusive para aquele que acabou de se converter, que ainda está cheio de coisa para aprender. É para todos nós. Mas nós precisamos crer nisso e buscar isso. E aí nós vamos ver agora o que aconteceu quando eles foram revestidos de poder no dia de Pentecostes, que foi o dia em que eles estavam em Jerusalém e o Espírito desceu sobre os discípulos. Isso está em Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 2, a partir do versículo 2, nós vamos ver como foi esse derramado do Espírito lá na igreja primitiva. Atos 2. Diz assim, Atos 2, versículo 2. De repente, primeiro eles estavam reunidos, né? Eles estavam reunidos ali esperando a promessa que Jesus havia feito. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E lá na frente, nesse capítulo, se vocês lerem o capítulo todo, vocês vão ver que Pedro ele começa a pregar de forma ousada, após o recebimento do Espírito Santo. Ele começa a pregar de forma ousada, tem uma grande pregação de Pedro aqui nesse capítulo 2, e ele diz que o que estava acontecendo ali era o cumprimento. Aí ele cita a profecia que estava em Joel. O que estava acontecendo ali era o cumprimento, ou seja, o Espírito agora não era apenas para os profetas, o Espírito não era só para os sacerdotes, o Espírito era para todo aquele que havia recebido Cristo pela fé. Então o Espírito é para todos nós. E nós vemos que a partir daqui, a partir desse recebimento de poder, a partir desse revestimento especial, os discípulos eles mudam de atitude. Nós temos o exemplo de Pedro, que eu sempre cito, sempre que me lembro disso, eu associo esse exemplo de Pedro, como ele era e como ele ficou depois do revestimento dele com o Espírito Santo. Pedro, ele não fazia muito tempo que ele havia sido um grande covarde que tinha negado a Cristo. Quando Cristo foi preso, vocês conhecem a história de Pedro, Jesus foi preso
E Pedro nega Jesus por 3 vezes. Ele disse que não conhecia Jesus, ele ficou com medo. E quando ele é revestido de poder aqui, o ministério desse homem na terra, ele muda completamente. Ele, de fato, começa a ser ousado, e ele começa a pregar de forma destemida. E os cristãos aqui começaram a ser perseguidos, eram presos, eram açoitados. Se você vê a história desses primeiros cristãos aqui, se você procurar na internet relatos ou histórias da igreja primitiva, você vai ver como foi terrível a perseguição nessa época. Mas Pedro não teve medo. O Pedro, que havia tido medo e tinha sido covarde quando Jesus estava ainda entre eles, muda de atitude. Mas ele muda de atitude não por ele próprio, mas porque ele recebe um poder que vem de Deus, e esse poder é justamente para que ele pudesse testemunhar. E a gente precisa buscar de Deus esse poder para que a gente também possa ser testemunha, para que a gente também possa ministrar e as pessoas possam receber a Cristo. O cristianismo, ele vai ser algo meramente religioso se a gente perder esse poder sobrenatural de convencimento. Então vai ficar apenas as nossas palavras, o nosso discurso contra o discurso de outra pessoa que vai ter um monte de argumentos contra a fé cristã. E a gente não pode basear a nossa fé, nem pode basear a nossa obra aqui em meros argumentos, em meras palavras. Nós necessitamos desse poder de Deus para cumprir a obra de Deus nessa terra, para cumprir o ID de Jesus aqui na terra, o ID que Ele deixou para nós. Nós percebemos a mudança na vida de Pedro, nós percebemos a mudança na nossa vida quando somos revestidos do alto. Quando acontece conosco, nós percebemos essa mudança. Hoje em dia, nós temos essa necessidade de poder. Parece às vezes que a igreja está morta e que ela sente que não tem essa necessidade, mas nós temos necessidade do poder de Deus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ali no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, ele diz: a minha linguagem, olhe só, e é interessante que Paulo era um homem erudito, inteligentíssimo. E olha o que ele está dizendo a respeito das palavras dele. Ele diz: a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo, erudito, conhecedor das Escrituras, está dizendo: não são as minhas palavras, não é o meu conhecimento, não é aquilo que eu aprendi quando eu era menino, que eu fui ensinado ali nas sinagogas, mas é o poder de Deus, é o poder de Deus que operava através de Paulo, que fazia com que ele fosse preso e ele ficasse glorificando a Deus dentro da prisão, que fazia com que ele fosse açoitado e ele continuasse, e ele fosse cada vez mais impulsionado para o cumprimento da missão dele. Nós precisamos desse mesmo poder operando hoje, sabe por quê? Porque a fé das pessoas, ela precisa estar apoiada no poder de Deus e não nas palavras que eu e você dizemos. A fé das pessoas, as pessoas vão crer se houver poder. Se houver poder, as pessoas que estão na escuridão vão enxergar a luz de Cristo em nós e ali elas vão crer. Mas se forem apenas as nossas palavras, pode ter certeza que elas vão ter milhões de argumentos científicos e outros tipos de argumentos para negarem a obra de Cristo e negarem aquilo que nós estamos pregando. Nós servimos a um Deus vivo e não a religião morta, e nós precisamos demonstrar isso. O Espírito nos foi dado, ele foi dado a cada um de nós. Então, receba, peça poder do alto, peça revestimento de poder. Não para você, não porque você é especial, nem porque é merecedor, e não para você se sentir melhor do que os outros. Eu sou melhor do que fulano, porque fulano não recebeu o Espírito Santo e eu recebi. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o seu orgulho, né, ou a sua vaidade. Mas porque você quer impactar pessoas, porque você quer que vidas sejam alcançadas através da pregação do Evangelho, e por causa disso você precisa de poder. E é interessante que a gente precisa desse poder continuamente. Não é algo que você recebe e você está abastecido para o resto da vida, não. A gente precisa se encher. É até algo que vai ser falado em outras aulas, né? Que existe uma ordem clara na Bíblia que diz: enchei-vos do Espírito Santo. Se ele diz que é para a gente se encher, é porque existem coisas que a gente precisa fazer para se encher. A gente precisa ser preenchido continuamente.
É como se fosse uma bateria, né? A bateria ela se acaba. E é por isso que às vezes a gente tem uma experiência com Deus, um derramamento de poder, e a gente acha que está pronto para enfrentar qualquer desafio. Aí vão passando os dias, aí aquilo parece que vai esfriando, a bateria vai descarregando e você já não sente mais aquele poder, já não sente mais aquela ousadia. É porque você precisa estar o tempo todo buscando esse poder, buscando do próprio Deus esse poder. E para concluir, eu queria ler um texto aqui que não está na nossa apostila, mas está em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. E esse texto nos faz compreender por que a gente precisa do poder de Deus. Por que as nossas palavras, só elas, por mais que a gente fale bonito, elas não vão conseguir convencer as pessoas. 1 Coríntios 1, verso 18. Eu vou ler alguns versículos desse texto. O verso 18 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. E aí, no verso 21, ele diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A mensagem da cruz, gente, ela é loucura para aqueles que não estão em Cristo. É loucura, porque não faz sentido. Primeiro que as pessoas vão se justificar dizendo que elas não são tão ruins assim para precisar de um Salvador. Segundo que elas vão ter vários argumentos para dizer que não há prova de que Jesus ressuscitou e etc. E várias coisas. E elas podem dizer que é loucura alguém que veio e morreu pelo pecado de um monte de gente ruim. Então não faz sentido. A mensagem da cruz, ela de fato é loucura. E é por isso, por ser uma mensagem que é loucura, que confunde aqueles que se acham sábios e inteligentes, é por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo através de nós. Então, se você vai ministrar, se você vai falar para alguém, se você vai evangelizar, se você vai falar de Jesus para alguém, peça que Deus o revista com esse poder, que você seja revestido do Espírito Santo, para que o Espírito fale através de você. Porque se depender das nossas palavras, ninguém vai ser convencido, ninguém vai ser salvo, ninguém vai ser liberto. Então, é o poder de Deus através de nós, não são as nossas palavras. Amém? Que Deus abençoe. Na próxima aula será visto mais sobre esse tema, sobre o batismo no Espírito Santo. Vão ser tiradas algumas dúvidas sobre esse batismo. Vai ser falado sobre o falar em línguas, o que é que o falar em línguas tem a ver com o batismo no Espírito Santo. E por hoje é só. Deus abençoe, obrigado por sua companhia. E fique com Deus.